Você já se pegou pensando por que aquela frequência de antes, aquela vontade espontânea, aquele toque mais presente no casamento, parece ter diminuído com o tempo? Já olhou para o seu parceiro ou parceira e se perguntou se o problema está em você, nele ou simplesmente no tempo que passou? Se você tem mais de 50 anos e está vivendo esse tipo de dúvida, esse vídeo é para você. E mais, ele não é sobre culpa, nem sobre procurar erros, mas sobre compreender com maturidade o que realmente está por trás da diminuição da frequência sexual em um relacionamento duradouro. Porque sim, isso acontece. E acontece com muito mais gente do que você imagina. E isso não significa que acabou, nem que não há mais desejo muitas vezes, significa apenas que é hora de resignificar a intimidade. Mas antes da gente mergulhar nesse tema com a profundidade e o respeito que ele merece, faz o seguinte: deixa aqui nos comentários se isso já aconteceu com você. Você sente que a frequência sexual no seu relacionamento mudou? Que o tempo, os desafios da vida, o corpo, ou até o silêncio entre vocês interferiram nessa área? Me conta mesmo que com poucas palavras. E claro, se ainda não é inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever. Isso é muito importante para que a gente continue desbravando com verdade os mitos e verdades sobre a sexualidade na terceira idade, sempre com respeito, escuta e informação. Com o passar do tempo, o casamento passa por transformações naturais. Os corpos mudam, a rotina se impõe, as preocupações aumentam, as prioridades se reorganizam. E junto com tudo isso, a forma como se vive a sexualidade também se transforma. Aquela intensidade dos primeiros anos, aquela urgência do toque, aquele desejo quase automático que aparecia em qualquer canto da casa, começa a dar lugar a uma intimidade mais calma, mais emocional, menos imediata. Só que nem sempre os dois estão no mesmo ritmo. E, quando isso acontece, é comum que um dos parceiros comece a se sentir rejeitado, ou confuso, ou até desconectado. E o silêncio vai crescendo. E com ele, o distanciamento. Mas é importante dizer, isso não significa que o amor acabou, nem que não existe mais desejo. Significa que a forma de sentir mudou. E isso exige escuta, exige conversa, exige presença, porque o desejo pode continuar vivo, mas ele passa a ter outras necessidades. Ele não aparece mais entre uma tarefa e outra. Ele precisa de espaço, de tempo, de conexão emocional. E isso, num mundo acelerado, cheio de cobranças e distrações, não acontece por acaso. Precisa ser cultivado. Você já tentou conversar com seu parceiro sobre isso? Sem cobrança, sem acusação, sem criar um clima de cobrança? Já tentou perguntar: o que está acontecendo com a gente? Ou como você tem se sentido em relação à nossa intimidade? Muitas vezes, a diminuição da frequência sexual não está ligada à falta de vontade, mas sim ao acúmulo de estresse, ao cansaço físico e emocional, à insegurança com o corpo, ao medo de não corresponder. Sim, isso também acontece com homens. Também acontece com mulheres. E é por isso que o diálogo precisa existir. Sem ele, cada um cria suas próprias conclusões e nem sempre elas são verdadeiras. Às vezes, a mulher acredita que o parceiro perdeu o interesse, quando, na verdade, ele está preocupado com o desempenho, com a saúde, com questões emocionais. Às vezes, o homem acredita que a parceira já não sente mais desejo, quando, na verdade, ela só precisa de mais tempo, de mais toque fora da cama, de mais carinho antes do contato físico. E quando essas diferenças não são faladas, viram distância, mas quando são acolhidas, viram reencontro. Você já se perguntou o que tem feito com que a frequência entre vocês diminua? É só o tempo mesmo? Ou é também o silêncio, o medo de tocar nesse assunto, a falta de espaço para construir momentos de conexão? Porque sim, o desejo pode continuar existindo, mas ele precisa de cuidado, de incentivo, de atenção, de reencontro. Ele não sobrevive apenas de lembranças, precisa de presença. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento agora, olhando para o seu parceiro e sentindo falta de algo que nem sabe mais como pedir. Ou talvez esteja do outro lado,
se sentindo cobrado, pressionado, culpado por não estar conseguindo responder como antes. E tudo isso é legítimo, é humano, mas não precisa virar muro, pode virar ponte. E essa ponte começa com um passo. Reconhecer que a sexualidade muda, mas não desaparece, e que, se houver disposição, ela pode ser redescoberta. Você já tentou propor momentos de intimidade que não envolvam necessariamente o ato sexual? Um carinho mais longo, um abraço mais consciente, um banho junto, um toque sem pressa, um elogio fora de hora. Porque o desejo, especialmente na maturidade, precisa desses pequenos gestos. Eles são como água no jardim. Eles acordam o corpo de novo. Eles fazem a pele lembrar que ainda é viva. Se você está aqui assistindo e sentiu que isso fez sentido para sua realidade, comenta aqui embaixo. Pode ser com uma frase simples como "Estou passando por isso" ou "Quero reconectar". Às vezes, só de verbalizar isso, já começa um movimento novo dentro da gente. E claro, se ainda não curtiu esse vídeo, deixa seu like agora, isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas que precisam ouvir esse tipo de conversa, que também estão enfrentando o silêncio dentro de casa, que também acham que estão sozinhas e não estão. E se ainda não se inscreveu, aproveita para fazer isso agora, porque nos próximos vídeos a gente vai falar mais sobre como resgatar a conexão íntima no casamento, sobre como tocar sem cobrar, sobre como reaprender a sentir junto, mesmo depois de anos de relação. Porque a sexualidade pode mudar, sim, mas com diálogo, com escuta e com afeto, ela pode continuar existindo e até se renovar. Às vezes, o que falta não é desejo. É tempo de qualidade, é espaço sem distração. É um momento onde os dois se olhem sem pressa, sem celular, sem televisão ligada. Pode parecer simples demais, mas a verdade é que muita gente se desconecta porque parou de se ver de verdade. O corpo continua ali, dividindo cama, dividindo casa, dividindo rotina, mas a conexão vai ficando rasa. E o desejo precisa de profundidade. Ele precisa sentir que ainda existe troca, que ainda há espaço para se tocar, para se escutar, para se desejar. E isso não acontece sozinho. Precisa ser intencional. Se você sente que a frequência sexual diminuiu, tente criar um novo tipo de encontro entre vocês. Não precisa ser sobre sexo direto. Pode ser um momento de toque, de conversa mais profunda, de carinho sem intenção. Às vezes, deitar abraçados por mais tempo, fazer uma massagem leve nas costas, ou até dançar uma música juntos no fim do dia. Esses pequenos gestos são mais poderosos do que parecem. Eles abrem caminhos, eles quebram o gelo, eles dizem sem palavras: "Eu ainda te vejo, ainda te sinto, ainda quero estar com você." E uma coisa que muita gente ignora: o toque fora da cama alimenta o desejo na cama. Um beijo mais demorado ao acordar, um abraço longo antes de sair, um elogio sincero no meio da rotina. Isso tudo são gatilhos emocionais que vão despertando o corpo. E o corpo, quando sente segurança, começa a relaxar, começa a se abrir. E o desejo encontra passagem. Não adianta esperar que o sexo volte a acontecer do nada, se o casal está se tratando como colegas de quarto. A intimidade começa muito antes do quarto. Começa na forma como se fala, se olha, se toca no dia a dia. Você já disse ao seu parceiro ou parceira que sente falta de carinho? Que gostaria de mais presença? Ou será que vem guardando isso dentro de você, esperando que o outro adivinhe? Porque esperar que o outro perceba sozinho quase sempre leva à frustração. E o silêncio vai criando distância. Mas quando a gente fala com sinceridade, sem acusar, com calma e verdade, a chance de abrir espaço para mudança é muito maior. Tente usar frases que comecem com eu. Eu tenho sentido falta da nossa conexão. Eu sinto saudade de quando a gente se tocava mais. Eu queria saber como você está se sentindo em relação a isso. Falar assim mostra que você está abrindo espaço para o outro entrar, e não impondo uma culpa. Isso é essencial para que o diálogo seja leve, acolhedor e construtivo. Outro ponto importante é cuidar do corpo, porque ele é o meio por onde o desejo se manifesta. Dormir bem, comer melhor, movimentar-se, cuidar da saúde hormonal,
Tudo isso influencia diretamente na energia, na autoestima e na vontade. Muitas vezes, a frequência sexual cai não por desinteresse no parceiro, mas porque o corpo está cansado, inflamado, sem energia. E quando você começa a cuidar de si, o desejo responde. Aos poucos, mas responde. Você também pode explorar novas formas de se reconectar com seu próprio prazer. Sim, o autoconhecimento, o toque com você mesmo, é um grande aliado na retomada da vida íntima em casal. Porque quando você aprende a sentir com o seu próprio corpo, sem pressa, sem cobrança, você se conhece melhor. E esse conhecimento fortalece a intimidade, porque você passa a comunicar melhor o que sente, o que gosta, o que precisa. E se o seu parceiro ou parceira também estiver aberto, que tal explorar juntos novos rituais? Um banho demorado a dois, uma noite sem planos além de estar juntos, uma conversa íntima sobre fantasias, vontades, medos, bloqueios. Tudo isso constrói confiança. E o desejo nasce onde há confiança, onde há escuta, onde há liberdade, para sentir sem ter que performer. Você já tentou algo novo, mesmo que pequeno, para se reaproximar? Já deu o primeiro passo, mesmo sem certeza de como seria recebido? Às vezes, a simples atitude de tentar reacender o vínculo já é um sinal para o outro de que você ainda se importa. E esse gesto pode ser o ponto de virada para algo novo, mais leve, mais sincero. E claro, nem tudo vai mudar da noite para o dia. Às vezes o outro não vai responder logo de cara. Às vezes a conversa vai ser desconfortável. Mas o importante é seguir tentando. É não desistir de criar pontes. Porque mesmo que o tempo tenha passado, mesmo que o corpo tenha mudado, mesmo que os medos estejam presentes, a intimidade ainda pode existir. Ainda pode crescer. Ainda pode ser fonte de prazer, de conexão e de verdade. Se você se sentiu tocado por esse conteúdo, comenta aqui embaixo o que mais fez sentido para você. Pode escrever "Quero me reconectar" ou "A gente precisa conversar mais". Só isso já pode inspirar outros casais a fazerem o mesmo. E se ainda não deixou seu like, aproveita agora. Isso ajuda o canal a continuar trazendo reflexões importantes, como essa. E claro, se ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Porque nos próximos vídeos a gente vai falar mais sobre como recomeçar a vida íntima depois de anos de rotina, como criar encontros com sentido e como recuperar o prazer com mais verdade do que nunca.